Está começando mais um Sociologia Animada. Antes de começarmos, dê um like no vídeo, compartilhe com seus amigos que estão estudando Sociologia e seja empático nos comentários. Cultura. Vamos lá. Pense em coisas relacionadas com essa palavra. Teatro, biblioteca, livros, cinema, universidade, escola, estudos em geral. É isso. Com certeza você aí pensou em várias outras palavras e também nessas. Porém, será que cultura é isso mesmo? Será que só alguém que lê livros é quem tem cultura? Cultura é muito mais do que isso, e está muito mais próximo do que pensávamos outrora. Para tentar esboçar ou construir uma compreensão do que é cultura, disporemos de alguns autores da antropologia, que é a parte da ciência que estuda o comportamento humano, enquanto social, a partir de sua cultura, e de suas respectivas perspectivas sobre o que é cultura. Durante certo tempo, acreditou-se que o ser humano era formado de camadas, semelhante a uma cebola. Temos a camada orgânica, a psicológica, a social, a cultural e por aí vai. Essa definição era para esclarecer o seguinte debate da época. Existe o ser humano puro, ou seja, de nenhum modo influenciado pela sociedade que se encontra? Existe a pureza da humanidade? O conflito era o conceito de cultura, o que influencia o ser humano, entre o conceito de homem, o que não foi influenciado pela cultura. Pensando o ser humano em camadas, era possível justificar uma compreensão de que o ser humano, em alguma camada sua, era puro, de natureza, nunca influenciado pela cultura, nesse caso, a sociedade. E então, o ser humano é ou não é influenciado pela cultura? Ruth Benedict dirá que sim. A cultura, para ela, é como uma lente através da qual o homem vê o mundo. Homens de culturas diferentes usam lentes diversas e, portanto, têm visões desencontradas das coisas. Para ela, a cultura é o modo como as pessoas enxergam o mundo, e a partir dessa maneira específica e única de perceber o mundo, agir também de determinada maneira específica na realidade em questão. Um exemplo simples pode ser o ato de comer. Existem várias formas de satisfazer a necessidade fisiológica de se manter saudável e alimentado. Comida crua, comida assada, saladas, carnes, tubérculos, vegetais, comer com a mão, comer com hashi, comer com talheres. Tudo isso vai depender de como enxergamos e nos relacionamos com o mundo. Clifford Geertz também concorda com a ideia de que a cultura molda o indivíduo. Ele é um antropólogo chamado de interpretativista, ou seja, ele irá dizer que temos que interpretar a cultura diferente da nossa. Mas fazer isso de que forma? Para ele, a cultura é como um texto, capaz de ser lido e, por isso, interpretado. Citemos o intelectual. Abre aspas. O conceito de cultura que eu defendo e cuja utilidade os ensaios abaixo tentam demonstrar é essencialmente semiótico. Acreditando, como Max Weber, que o homem é um animal amarrado às teias de significado que ele mesmo teceu, assumo a cultura como sendo essas teias e a sua análise. Portanto, não como uma ciência experimental em busca de leis, mas como uma ciência interpretativa, à procura de significado. Geertz acredita que a cultura é uma teia de significados tecida pelo homem. Tudo que o homem produz, se tem um significado, é cultura. E será difícil algo sem significado criado pelo homem. Pois bem, se tudo que o homem produz tem significado, é a função da antropologia descobrir e desvendar quais são esses significados. Lévi-Strauss é o outro antropólogo que percebe a cultura de outra forma. Para ele, a cultura é um sistema de signos. Para compreender, expliquemos por partes. Sistema, nesse autor em questão, é um conjunto de elementos que estão relacionados de tal forma uns com os outros que formam determinado tipo de coesão. Nesse sentido, se um elemento desse sistema mudar, todos os outros mudarão. O exemplo mais simples que podemos utilizar, e que Strauss também dispõe, é o caleidoscópio. Nele, as pedrinhas estão organizadas de tal maneira que forma determinado desenho. Se dermos um peteleco, as pedrinhas vão se organizar de outra forma, e sendo assim, um novo desenho aparecerá. Percebe? É a relação entre os elementos que vai determinar a forma que esse sistema terá. Seguindo com a compreensão, o que é signo? De onde ele tirou essa ideia? Signo, nessa discussão, significa tudo que está no lugar de alguma coisa. Exemplificamos. Quando você diz cadeira, você precisa ter uma cadeira na sua frente para que a pessoa saiba do que você está falando? Pois bem, isso é signo. As palavras são signos. Elas remetem a algo que não é ela mesma. Signo é tudo aquilo que nos leva a algo e que tem um significado. Não faria nenhum sentido se eu dissesse relógio se ninguém tivesse a ideia do que fosse relógio. E nem de que esse instrumento fosse tão importante para a nossa localização no tempo e espaço. Compreendido? Então vamos caminhar mais um pouco. A partir dessa ideia de que a cultura é um sistema de signos, Strauss também acredita, assim como Geertz, que devemos nos preocupar em interpretar os sentidos de determinado sistema. Ele usa a palavra traduzir. E assim ele fez. Utilizou de uma análise dos mitos para perceber quais eram os elementos em comum entre os diferentes sistemas de signos, culturas existentes. Depois de tudo isso apresentado, novas ideias sobre como o comportamento humano é moldado pode ter surgido na sua cabeça.
A antropologia, com seus vários intelectuais, pode ajudar você a encontrar algumas respostas. Nesse vídeo apresentamos apenas 3 perspectivas. Busque conhecer um pouco mais desta área do conhecimento e você vai se encantar. Até o próximo vídeo e tchau!